O INEP anulou 3 questões do Enem de 2025 e acionou a Polícia Federal depois da divulgação de uma live dias antes das provas. O repórter Matheus Dias traz as informações, o que afirmou o Ministério, como é que foi a divulgação desse vídeo. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Então, pois é, depois da realização do segundo dia da prova do Enem, que aconteceu no último domingo, o INEP começou a investigar uma série de questões que poderiam ter sido vazadas antes da realização do segundo dia da prova. O INEP, então, que faz parte do MEC, faz parte do Ministério da Educação, ele analisou 5 questões que foram divulgadas em uma live de um estudante de medicina de nome Ediclei Teixeira. Esse estudante de medicina, ele também diz ser um consultor online, uma espécie ali de coach de alunos que vão prestar os vestibulares. Ele dá dicas ali, então 5 dias antes do segundo dia do Enem, 5 dias antes do último domingo, isso foi na terça-feira passada, ele publicou uma live no Instagram com algumas questões muito parecidas com as que caíram na prova no caderno de Matemática e Ciências da Natureza. Ele, então, dessas 5 questões, então, o INEP anulou 3 delas. Não sabemos ainda quais foram as 3 questões anuladas, isso ainda vai ser divulgado nos próximos dias, mas 3 questões foram anuladas. O INEP disse, então, Tiago, que mesmo que nenhuma das questões do Ediclei, em comparação com a prova, fossem extremamente iguais, fossem exatamente iguais, elas eram muito parecidas, tanto nos números como nos textos, nas dissertações, e dessa forma poderia ser interpretado ali como uma espécie de fraude, talvez um vazamento de informações privilegiadas. Por isso, então, a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Educação, a Polícia Federal, então, que vai investigar se houve, então, uma espécie de fraude, se houve um ato de má-fé e, sim, responsabilizar os culpados, responsabilizar quem atuou nesse vazamento de informações. Só que o Ediclei, o investigado até então dessa operação, ele nega todas as acusações de fraude. Ele disse que se de alguma forma ele conseguiu adivinhar as questões que cairiam na prova, foi dentro dos limites da lei. Isso porque, Tiago, existe uma série de métodos que são utilizados para fazer a prova do Enem, para ali, de uma certa forma, escrever as questões do Enem que os alunos vão responder. E para escrever isso, o Ministério da Educação ele faz uma série de pré-testes. Eles pegam alunos com questões variadas, avaliam a média de respostas desses alunos, a média de acertos, média de erros, para depois formular o caderno oficial do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Um desses pré-testes foi um teste que o Ediclei participou, que é o chamado Prêmio CAPES Talento Universitário. O Ediclei ele foi convidado, ele diz ser convidado pelo Ministério da Educação para fazer esse teste. Ele fez e, segundo ele decorou algumas questões. Matheus, deixa eu te interromper rapidamente. A gente tem um chamado da Câmara dos Deputados nesse momento.